Revelação bombástica. A advogada de Flávio Bolsonaro faz novas revelações bombásticas no caso da rachadinha, que, de certo modo, podem complicar a vida do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas também do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, né? E isso pode, consequentemente, levá-los à prisão. Essa aqui é a realidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. É uma situação extremamente séria, seríssima. Saiu um áudio comprometedor lá no jornal o Globo e a coisa vai ficar literalmente feia para a família Bolsonaro e Companhia Limitada. Então já aproveita, deixa antes da gente falar mais sobre essa situação, porque é que podem prender o Bolsonaro e agora não só o Bolsonaro, mas também o Flávio Bolsonaro, eu vou comentar com vocês. Antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Claudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre as revelações bombásticas que saíram agora no jornal o Globo. A coisa ficou muito feia para a família Bolsonaro. A advogada fez revelações bombásticas aí que, de certo modo, podem e vão implicar, né, na situação aí do caso das rachadinhas e literalmente, né, compromete aí o futuro do Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro. Agora, provavelmente a Polícia Federal não vai ficar só na cola do Bolsonaro, mas também do Flávio Bolsonaro. O que que aconteceu? Praticamente, matéria do Globo, né? Praticamente há exatos 2 meses antes da reunião lá no Planalto, a defesa de Flávio Bolsonaro conseguiu uma forte vitória lá na Justiça do Rio de Janeiro ao emplacar a tese de que estabeleceu aí, no caso, né? Ao emplacar a tese que estabeleceu uma espécie de foro retroativo para o senador, no caso, o Flávio Bolsonaro. Isso no quesito lá das rachadinhas, tá? As rachadinhas, só para você se inteirar aqui de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, as rachadinhas é roubo, é peculato, roubo de dinheiro público. Essa que é a realidade. O Flávio Bolsonaro está sendo, né, ou pelo menos estava sendo acusado de supostamente estar colocando a mão no dinheiro público e, né, utilizando de modo indevido. E aí, essa advogada entrou em ação, e é isso que a gente vai falar mais. E o que essa advogada falou, que de certo modo assustou todo o Brasil. Bem, a gente vai falar mais sobre essa situação, tá? O caso o caso do Flávio Bolsonaro corria praticamente em primeira instância, com a definição atualizada e pouco antes pelo Supremo Tribunal Federal. Um político só teria direito a esse benefício se o suposto crime tivesse sido cometido durante o mandato em que ele ocupava, tá? No caso do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na época aí das acusações e virou senador, a lógica de ser julgado com o foro de senadores não se aplicaria. Então, né, a advogada argumentou lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que concordou que ele deveria ao menos ser investigado na segunda instância. Ou seja, na primeira instância pula, tá? Que é a fase praticamente que todo mundo é julgado, menos pessoas que têm foros especiais, mas nessa primeira fase iria pular, iria sair da mão de um juiz que é extremamente duro, um juiz que é extremamente draconiano, tá? Então, o Flávio Bolsonaro já seria julgado na segunda instância, tá? Com isso, o caso teria que ser tocado pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado e julgado pelo órgão especial, que é, no caso aí, o TJ. Não mais pelo juiz Itabaiana, que era aquele juiz lá extremamente brabo, como diz o pessoal, né? Bravo, na realidade, né? Na sequência da reunião, a Luciana, aí teve uma reunião, né? Com o Bolsonaro, com Ramagem, com um monte de gente lá, e até mesmo o Flávio Bolsonaro. E aí, na reunião, a advogada do Flávio Bolsonaro recorda que o então procurador, e aqui tem um nome aqui que não vou mencionar, essa que é a realidade, mas do procurador lá da época, que assumiu o inquérito, deu aí uma designação para autorizar os promotores de primeira instância que investigassem o Flávio, né, Bolsonaro nas apurações, mas sob a alçada dele. Ela critica o movimento, você vai saber o porquê. Só que ela faz lá umas revelações extremamente fortíssimas, que a gente vai mencionar aqui, tá? Ela critica aí o movimento e diz que a situação acabaria em dezembro, mês final da gestão aí do procurador, tá? Mas ela vai revelar um negócio assim que eu acho que o Bolsonaro está literalmente assustado com o que saiu hoje. Com o áudio que saiu, a gente vai falar um pouco mais aqui. Aproveita e deixa o like, tá? E aí, segue, né, aqui o texto. A denúncia só seria apresentada em novembro de 2020. A denúncia é quando o Ministério Público diz à Justiça, olha, fulano de tal cometeu tal crime, tá? Então ela tava nessa expectativa.
a peça e acusava, né, o Flávio Bolsonaro, familiares, assessores de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas ela faz uma revelação chocante que compromete todo mundo, tá? Da família lá, Bolsonaro e Companhia Limitada. Olha aqui as acusações que são seríssimas. Peculato, que é roubo de dinheiro público, aí tem uma série de peculatos, peculato furto, peculato apropriação, e aí tem uma série de outras coisas, tá? É roubo de dinheiro público em razão do cargo que exerce, tá? Organização criminosa e uma série de coisas. Então o Bolsonaro nesse momento está aflito, tá? Ganhou aqui a princípio, mas você vai saber, né, o que aconteceu de tão horroroso e que de certo modo agora preocupa a família Bolsonaro. A defesa, no entanto, né, a defesa lá dos Bolsonaros conseguiu outras decisões, presta atenção nisso daqui. Dessa vez no Superior Tribunal de Justiça, que minaram o caso, incluindo a anulação de provas de pareceres aí da primeira instância. Ou seja, o caso foi minado. Mas você vai saber por que o caso foi minado. Você não recebe nenhuma... A gente vai falar mais aqui um pouco, mas você não recebe nenhuma notificação da justiça. Enfim, é um negócio assim assustador, você vai conseguir acompanhar. Bem, o que acontece aqui, tá? Nessa situação aqui. No início de 2022, a denúncia foi anulada pelo Tribunal de Justiça a pedido do próprio Ministério Público. Que estranho, né? O Ministério Público faz uma acusação e depois ele mesmo, né, pede para anular. Pois é, esses caras não brincam em serviço. Quando eles fazem qualquer tipo de acusação, você sabe que a coisa é séria e dificilmente você vai ganhar. Mas, de uma maneira estranha, né, o Flávio Bolsonaro ganhou. A princípio, porque agora tem algo que é estarrecedor, assustador e que faz o Bolsonaro temer, não só o Bolsonaro, mas toda a família. Então a gente vai falar mais aqui. Então, em 2022, a denúncia foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou que a derrubada de provas inviabilizava a peça, a acusação, né? No entanto, o Ministério Público deixou em aberto a possibilidade de refazer aí as investigações. Então, existia a possibilidade de refazer as investigações, tá? Como a própria a advogada lá da família Bolsonaro disse na reunião gravada no Planalto, os advogados aí do senador sempre entenderam que o caminho para livrá-lo, e é isso que eu sempre falo aqui, que para Bolsonaro ser salvo, né, não, só um milagre. E talvez o milagre seja o lado processual, se houve alguma falha no processo. Porque diante de tantas provas, é praticamente impossível ele permanecer solto. Eu sempre falei isso daqui. Tem uns 6 meses que venho falando. E agora, a própria advogada do Flávio Bolsonaro faz essa análise. Olha, diante dessa situação, diante de tantas provas, só procurando algo processual, tipo algum erro, né, nas investigações para poder anular. Ela mesma reconhece. A gente vai falar mais aqui, tá? Mas o que ela falou de tão assustador? Você vai chegar mais ou menos, você vai saber, você vai sair daqui sabendo o que aconteceu, tá? Como a própria advogada disse na reunião gravada lá no Planalto, os advogados do senador sempre entenderam que o caminho para livrá-lo das acusações era com base em supostas falhas processuais, dado que o método, ou seja, a situação, o merecimento, né, o que aconteceu, era muito difícil de contestar. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim. A história é muito ruim. Aqui foi a fala dela na reunião, tá? Mas o que ela falou na reunião que, de certo modo, estarrece, assusta toda a família Bolsonaro? Bem, ela falou o seguinte, né? Aqui ela fez um comentário. Tem um áudio aqui, gente, que tá no O Globo, tá? O áudio é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui e vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouco, tá? Bem, tá no minuto 47. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar 47. Vocês vão mais ou menos aqui ouvir um pouco, 47. Aproveite e já deixa um like aqui, lembrando que é matéria do O Globo. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver, não. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá? Já aproveita e deixa um like, porque é extremamente importante a sua participação. Sabe, por alto dessas nulidades está bem tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento. E aí tem. Isso aqui é um áudio da reunião, tá? O Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém pediu. Deu pra. Eu acho que deu pra ouvir um pouco, mas
ninguém me contou. Eu li a denúncia, em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque... Enfim, o Globo soltou, literalmente, né? Talvez não tenha dado para você ouvir literalmente, mas o Globo soltou isso daí. É literalmente comprometedor. A advogada falou o seguinte aqui sobre a situação do Flávio Bolsonaro, né? Que talvez não deu para mim falar, mas ela falou o seguinte, tá? O que acontece é que em algum momento, né? O que acontece é que em algum momento o Flávio Bolsonaro vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar, né? Isso com habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia, tá? Tem busca e apreensão até no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, se tem uma busca e apreensão, a justiça autoriza uma busca e apreensão na casa do indivíduo e ele já sabe que a polícia vai lá no outro dia, no dia e no horário, é um tanto que difícil ser pego. O cara vai ficar lá esperando. É uma das coisas assim, mais absurdas e funestas que, né, eu já li e ouvi aqui no jornal. É uma das coisas assim, mais estarrecedoras. Isso, de certo modo, esse áudio que foi divulgado, eu acredito que o Alexandre de Moraes, toda a justiça brasileira, está batendo firme, né, e mostrando para todo o Brasil, que é aquilo que a gente já falava, que essa situação do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem nada especificamente de tão inocente assim, o quanto ele falava. Essa que é a realidade, uma das coisas mais absurdas que nós já vimos. Ou seja, o cara é acusado, ele sabe, pelo menos que foi aqui que a advogada falou, supostamente, vamos colocar aqui assim, 5 meses antes de apresentar a denúncia. Então se eu já estou sabendo que alguém vai me processar e eu já sei o conteúdo das acusações, é muito fácil eu me preparar para poder combater. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Eu não, assim, é inacreditável, é incrível, tá? O nível de algumas situações, em especial na situação política aqui no Brasil. Então, como eu já havia falado, muito difícil o Bolsonaro escapar, né, da justiça brasileira, dos braços da justiça brasileira. Isso porque existem muitas provas, e aí o que ele pode procurar, é evidente, né, é algum erro processual, porque matéria, provas tem demais. Agora, uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Você já viu isso? Alguém ser avisado, né, que você vai ser processado por isso, 5 meses antes? Uma das coisas mais absurdas. E aqui, o pessoal soltou assim algo assim, esse áudio aqui que saiu no Globo é demais. É literalmente para derrubar aí o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada e algumas pessoas, vamos dizer assim, lá do Rio de Janeiro. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política, vai ter um outro vídeo aqui, ó, desse lado. É só você seguir e clicar, a gente se vê dentro de poucos segundos. Comenta aí, né, o que você achou dessa situação.